Eu venho mantendo exemplos de perseguição que os cristãos sofrem em países muçulmanos e também em países que estão sendo islamizados, como a Europa Ocidental, por exemplo, no meu blog, já há mais de 10 anos. São exemplos apenas, não são uma lista completa. Contudo, ela dá uma boa ideia do que os cristãos sofrem. Vamos aqui retratar alguns exemplos ocorridos em junho de 2021. Paquistão. Um muçulmano, pai de 4 crianças, sequestrou uma menina cristã de 13 anos de idade. Ele a forçou a se converter ao islamismo e então casou com ela. A menina trabalhava num salão de belezas, que foi fechado devido ao Covid-19. O muçulmano tinha um outro salão de beleza e resolveu contratar a menina, pagando $63 por mês pelos seus serviços. Essa foi a forma que ele teve para atraí-la. Logo em seguida, ela desapareceu. A família deu queixa e a polícia, então, informou que a menina estava sob os cuidados do muçulmano. A menina disse à polícia que ela tinha se convertido ao islamismo por pura e espontânea vontade. Ela também se casou com um muçulmano e na certidão de casamento islâmica constava que ela tinha 19 anos de idade. Na verdade, ela tem 13 anos de idade. A família conseguiu se encontrar com a menina cristã numa casa desse tipo de refúgio para mulheres que apanham. E nessa ocasião, ela disse para a família que ela queria se livrar desse marido fajuto e voltar para casa. Nessa hora, o marido apareceu e tirou a menina à força, levando-a com ele. No dia seguinte, eles prestaram depoimento para um juiz e a menina cristã estava com a cara toda arrebentada. Visivelmente constrangida e amedrontada, a menina afirmou que tinha 19 anos e havia se convertido ao Islã por sua própria vontade. O juiz ignorou que ela estava fazendo aquele testemunho sob coação, que ela tinha hematomas no rosto e os olhos também estavam vermelhos. A juíza se negou a ordenar um teste de ossificação para determinar a idade da menina, e ela foi finalmente levada para a casa do seu marido muçulmano. Em um outro incidente, também no Paquistão, um grupo de muçulmanos sequestrou uma adolescente cristã, a drogou e a manteve por cativeiro por 5 dias, estuprando-a e torturando-a repetidamente, antes de despejá-la em uma região abandonada. A menina chamava-se Danish Mazi e tinha 17 anos de idade. O seu pai imediatamente relatou o desaparecimento dela à polícia, mas eles não mostraram nenhum interesse e nem agiram. Discutindo o caso, um ativista de direitos humanos disse: "Como cristãos, somos uma minoria e estamos sozinhos. Para nós não existe justiça e nem direitos iguais." Ninguém foi preso desde então. De acordo com o relatório, o caso de Danish não é isolado. A violência contra os cristãos no Paquistão é comum e inclui um número crescente de sequestros, abusos sexuais de crianças, conversões forçadas e casamentos forçados. Em outro incidente, uma jovem cristã foi espancada e estuprada em sua própria casa por se recusar a se converter ao islamismo e a se casar com seu estuprador. Neelam Mazi relatou que ela estava sozinha em casa quando Faisal Basra entrou na casa dela empunhando uma arma. Ela disse: "Ele me arrastou para o meu quarto e começou a me socar e chutar. Ele me jogou na cama e começou a me estuprar. Ele exigiu que eu me casasse com ele e me convertesse ao Islã. Eu recusei. Não estou disposta a negar Jesus e ele disse que se eu não concordasse, ele me mataria. Ele me bateu no rosto com sua pistola e eu gritei e tentei escapar, mas ele continuou me puxando para trás e me arrastando pelos cabelos." Uma vizinha ouviu os gritos e começou a berrar, assustando o estuprador muçulmano. Neelam é uma estudante de mestrado em filosofia e diz que, como ela é a única mulher cristã educada em sua aldeia, ela está empenhada em falar contra a opressão e o abuso, apesar dela ter sido avisada por amigos e familiares do estuprador muçulmano que ele está tentando caçá-la e pretende matá-la por ela não ter se sujeitado a ele. Ainda no Paquistão, um grupo de muçulmanos liderados por um certo Muhammad Akbar, um homem conhecido por ter sequestrado mulheres cristãs antes, sequestrou uma mãe cristã de 5 filhos. Ela passou mais de 20 dias em cativeiro sendo drogada, estuprada e espancada. Mais tarde, às lágrimas, o seu marido disse em uma entrevista: "Somos pobres e cristãos, portanto a polícia não está tomando nenhuma ação contra o sequestrador e porque ele subornou pesadamente a polícia, mas eu quero justiça para minha esposa. Quero que todos os sequestradores sejam presos e punidos por seus crimes para que possam parar de sequestrar mais mulheres cristãs." E finalmente, um novo caso no Paquistão. De acordo com o relatório de 24 de junho, um médico muçulmano converteu à força uma menina cristã de 13 anos. Converteu para o islamismo. E para que ele fez isso? Ele converteu a menina para que ela pudesse trabalhar na cozinha de sua família. O médico explicou que, como eles eram muçulmanos,
não era possível para eles, no caso aí a família, permitirem que nenhum não muçulmano entrasse na cozinha e tocasse em seus alimentos e utensílios de cozinha. Os cristãos são sujos. Desse modo, para trabalhar na cozinha dele, tinha que ser uma muçulmana. Então ele forçou a menina a se converter ao islamismo. Um ativista de direitos humanos disse: talvez o Paquistão seja o único país onde tais crimes acontecem diariamente sob a cobertura do Islã. Não pode ser justificado a qualquer custo que uma jovem tenha se convertido ao Islã contra sua vontade e sem o conhecimento de seus pais, e agora ela não pode ser devolvida a seus pais porque seus pais são cristãos. Agora uns casos em Uganda. Um imã muçulmano massacrou um pastor cristão de 70 anos. O bispo pentecostal Francis Obo foi morto depois que um grupo de muçulmanos vestidos com trajes islâmicos, quer dizer, aqueles roupões brancos, pararam ele e sua esposa quando voltavam para casa à noite depois de fazerem as compras. A esposa do pastor que foi assassinado, ela disse que os homens acusaram Francisco de ser o infiel que faz com que os muçulmanos deixem o islamismo e que, consequentemente, hoje Alá julgou você. Eles a mandaram embora e o corpo do bispo foi encontrado no dia seguinte. A polícia prendeu o suspeito, chamado o imã Uthman Olinga, que confessou abertamente que não se arrepende de ter matado o bispo porque o fez por causa da palavra de Alá de matar todos os infiéis que enganaram os muçulmanos. O assassino acrescentou que Alá estará com ele na prisão, mas os kafirs, os infiéis, merecem a morte. O bispo deixa sua esposa e 13 filhos. Em outro incidente também na Uganda, o empregador de um evangelista cristão mandou matá-lo por assassinos. O empregador, que é um sheik muçulmano, estava pressionando o evangelista cristão para se converter ao islamismo. Ele havia dito: você precisa se converter ao islamismo se quiser permanecer como meu empregado. O cristão evangelista respondeu: não vou deixar Jesus Cristo, melhor renunciar do que deixar o cristianismo. No dia seguinte, ele foi morto. Mais tarde, a polícia confirmou que o suspeito, o sheik muçulmano, confessou que ele contratou um muçulmano para assassinar o evangelista cristão. Em outro incidente ainda na Uganda, os parentes muçulmanos de um ex-muçulmano convertido ao cristianismo incendiaram a casa da sua família. A conversão ocorreu porque ele levou o filho de 3 anos para as mesquitas, mas nada curava. Então ele acabou indo para uma igreja cristã onde as orações teriam curado o filho. Ele contou isso para a sogra dele, mas aí 20 parentes muçulmanos o atacaram e aos gritos de Allahu Akbar falaram que eles iam matá-lo. Mas eles acabaram incendiando a sua casa, destruindo a sua propriedade e o seu gado e as suas galinhas. O imã local disse que a partir de hoje eles não eram mais membros da família, pois eles eram kafir ou infiéis e deveriam deixar a propriedade imediatamente para ir procurar outros infiéis, outros cristãos. O imã acrescentou que se não fosse a lei do estado deles, eles seriam mortos, mas eles mandaram eles saírem, já que eles desobedeceram a Alá e seu mensageiro. Vários massacres de cristãos aconteceram na África. Em Moçambique, quase 1 milhão de pessoas foram deslocadas desde 2017 e milhares massacradas por um grupo islâmico terrorista ligado ao Estado Islâmico. Um relatório da Open Doors, da Portas Abertas, diz: por causa do aumento do cristianismo, estamos vendo grupos jihadistas, incluindo aqueles que são afiliados ao Estado Islâmico, a Al-Shabaab, ao Boko Haram, a Al-Qaeda. Eles estão se organizando em conjunto para expandir os seus territórios por todo o continente africano, e o objetivo deles é realmente erradicar o cristianismo da África. Infelizmente, de alguma forma está funcionando. Mesmo especificamente nessa parte do norte de Moçambique, cerca de 800 mil pessoas fugiram da região e aqueles que permaneceram, incluindo mulheres, crianças, famílias, estão passando fome, mesmo que tenham sido poupados da violência. Na Nigéria, entre vários outros ataques letais contra cristãos, que custaram pelo menos 17 vidas nos dias anteriores, os muçulmanos da etnia Fulani mataram a tiros uma médica cristã. Ataques a igrejas foram registrados na República Democrática do Congo, quando uma bomba improvisada foi colocada na primeira fileira atrás do altar e explodiu dentro da igreja católica em Beni, deixando pelo menos 2 feridos. O bispo local disse que grupos armados estão destruindo escolas e hospitais, professores e alunos estão sendo mortos,
Eles estão até matando os doentes enquanto eles estão deitados em suas camas no hospital. Não passa um dia sem que cristãos sejam mortos. Qualquer pessoa que tenha sido sequestrada por esses grupos terroristas e conseguido escapar com vida, conta a mesma história. Elas tiveram a escolha entre a morte e a conversão ao Islã. Na Indonésia, no domingo de 27 de junho, uma igreja protestante foi vandalizada e incendiada. Em outro incidente, a polícia prendeu 11 supostos militantes islâmicos acusados de tramar ataques a várias igrejas cristãs na província de Papua, no extremo leste da Indonésia. Os presos são membros do Jemaah Ansharut Daulah, que é um grupo que jurou lealdade ao Estado Islâmico e realizou uma série de atentados suicidas na Indonésia, incluindo o atentado à bomba em uma catedral durante a missa de Domingo de Ramos, em março de 2021, na localidade de Makassar, em que 20 foram gravemente feridos. E ainda na Indonésia, um grupo de muçulmanos com idades entre 5 e 12 anos vandalizaram e profanaram um cemitério cristão, inclusive quebrando as cruzes de uma dúzia de lápides. O prefeito da localidade de Solo colocou a culpa da madraça islâmica em que as crianças frequentam e em seus professores, porque eles estão ensinando intolerância aos seus alunos. Na verdade, eles estão ensinando o islamismo verdadeiro, o islamismo de Maomé. Uma igreja foi atacada no Paquistão por um grupo de muçulmanos armados, a igreja Harvest, na província de Punjab. Esses muçulmanos invadiram, disparando suas armas para o ar e espancando severamente o vigia presente. Vários outros cristãos, homens e mulheres que participavam das orações noturnas, também foram feridos e hospitalizados. Agora no Egito. As autoridades invadiram e apreenderam terras pertencentes ao antigo mosteiro copta, que originalmente foi fundado no ano 360, ou seja, quase 300 anos antes do islamismo invadir e conquistar o Egito do século VII. Não é a primeira vez que o governo egípcio assedia os antigos mosteiros cristãos espalhados nos desertos do Egito. Em 2015, o governo iniciou um projeto para construir uma estrada ao redor de Fayum. A estrada proposta teria atravessado o território circundante e ameaçado destruir antigos sítios patrimoniais ligados ao mosteiro de São Macário. Os monges acabaram sendo presos aos gritos de Allahu Akbar que vieram dos motoristas e trabalhadores da empresa. A perseguição aos cristãos no mundo islâmico se tornou endêmica. Mas a gente não vê nada sobre ela na grande imprensa, porque a grande imprensa segue a visão globalista e defende a narrativa da esquerda, de que os cristãos são opressores e os muçulmanos são oprimidos. Tudo o que contradiz essa narrativa deve ser suprimido e escondido. Referências são encontradas na descrição deste vídeo. Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.